Oi, pessoal! Saudações a todos! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 22 de janeiro, eu sou a Lady Barony e estou aqui para entrevistar o Augustão, também muito conhecido como Quantum Bird. O Augustão é físico teórico e experimental, é também cientista de computação e colaborador de vários experimentos na área de física de partículas. O Augustão reside e trabalha atualmente na Alemanha e é um apaixonado por história e geopolítica. Ei, Augustão, tudo jóia? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Sim, tudo jóia. Oi, boa noite. Que bom que você aceitou o nosso convite. Bom, já que você está aí na Alemanha, eu acho que nada mais apropriado do que a gente começar esse bate-papo falando justamente sobre a crise energética que está se estabelecendo aí na Alemanha e também em vários outros países. É, como que essa crise se instaurou e o que você pensa a respeito disso? Sim, então, esse é realmente um tema bastante atual. Desculpa, essa crise está realmente se desenrolando aqui e é um fenômeno bastante multifacetado, entendeu? Não tem Uhum. um único aspecto que possa explicar tudo. Mas a gente tem que partir do pressuposto, ou melhor, do fato de que se trata de uma situação largamente fabricada. Eu vou explicar isso. Basicamente, nós temos que, para entender o que está acontecendo nesse momento, voltar no tempo aí uns talvez 20 anos, talvez até 30 anos, e relembrar toda a onda de protestos antinuclear, né, que aconteceram aqui na Sim. Europa nos anos 80, 90, e que acabaram levando, né, atualmente à desativação de quase todo o parque de geração de energia nuclear da Alemanha, por exemplo. É, Sim, sim, eles têm até um projeto de desativar todas as usinas nucleares até o ano de 2023. exatamente. Acabaram de desativar, até onde eu sei, 3 usinas, né? Ainda tinham 6, Sim, até o fim do ano passado, e 3 dessas 6 foram desativadas agora no início do ano, ou estão sendo desativadas nesse momento, e as últimas 3 começarão a ser descomissionadas, né, como a gente fala, a partir de junho desse ano. Bom, e essa agenda foi estabelecida dessa maneira, eu acredito que em 2009, 2010. O fato é que tem diversos fatores que, na verdade, eh, conspiraram, né, colaboraram para que a gente chegasse nessa situação aqui. Basicamente, a uhum, gente tem que sempre manter em mente que a Alemanha é realmente um país ocupado pelos Estados Unidos, entendeu? Quando o Muro de Berlim caiu, que a União Soviética acabou e que a Guerra Fria, digamos assim, foi declarada finalizada, as tropas da OTAN, elas não desocuparam os territórios, digamos, que eram ocupados dentro da zona de influência americana, entendeu? Então, sim, hoje, sim. nesse momento, a situação é essa: a Alemanha é um país ocupado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse que, na verdade, a economia alemã se desenvolva. E, através de vários mecanismos aí relacionados com guerra híbrida, os Estados Unidos influenciaram bastante a opinião pública alemã, por exemplo, para se voltar contra a energia nuclear, entendeu? E mais recentemente tem também toda a questão ecológica, né? Então,
Os Sim, sim. alemães aderiram, como nenhum outro país europeu, a toda a onda da descarbonização, a essa agenda da descarbonização, que basicamente significa interromper, né, totalmente o uso de combustíveis fósseis, tipo carvão e derivados de petróleo e gás natural, e substituir esses combustíveis por fontes de energia renováveis, que no caso seriam a energia eólica, energia solar, energia dos mares. E, enfim, para encurtar a história, porque esse tema é realmente bastante vasto, essas fontes de energia renováveis, baseadas no sol, no vento, elas não são confiáveis, são intermitentes, entendeu? Uhum. Porque o clima muda, o regime de ventos não é constante Sim, eu e sei que num dia bom, assim, num dia ensolarado, num dia com bastante vento, o máximo que elas conseguem é até 33% da capacidade. E, tipo, num dia que não tiver sol, que não tiver vento, pode cair até a 1%. E são bem dispendiosas, que elas também precisam da energia normal, né, da energia baseada em carbono, para poder ter esse sistema de backup. Então, é, realmente, são energias que você não pode confiar o tempo todo. porque na verdade elas não são tão renováveis assim. O que acontece é que, Isso. por exemplo, para você construir os moinhos de vento e construir os painéis solares, você precisa minerar, né? Elementos, entendeu? E isso requer máquinas pesadas que funcionam com energia convencional, por exemplo. Isso. Entendeu? Os Uhum. materiais e uma série de coisas. E tem também isso que você comentou, a questão da, por exemplo, da eficiência. Se a gente vai falando aqui de painéis solares, a eficiência dos painéis solares, assim, aquele painel solar, estado da arte, que funciona no laboratório, que é um protótipo de alto nível de qualidade, ele vai ter uma eficiência aí em torno de, no pico, assim, nas condições perfeitas, de 30%, entendeu? Uhum. Esse painel Sim. solar comercial que a gente compra para instalar em casa, ou que está disponível aí para o público em larga escala, tudo, e fica em torno de 20% É bem inferior, e é sim. bem inferior, né? Mas aí tem outros complicadores que as pessoas geralmente não pensam quando falam, por exemplo, de painéis solares. É, então, a poeira, por exemplo, a sujeira. Você tem painéis solares instalados em zonas urbanas, a fuligem vai diminuir sensivelmente a eficiência dos painéis solares, entendeu? E a própria poeira. E aí você começa a ter custos de manutenção desses painéis que alguém tem que ir Uhum. lá e limpar essa poeira. Tem questões também relativas a o quanto essa eficiência varia com a temperatura. Então, aqui na Europa, os países têm invernos que costumam ser mais rigorosos, e aí a eficiência cai bastante e isso não está somente conectado, entendeu, com a questão de que do posicionamento relativo do Sol, digamos, no inverno, né? Que você tem menos luz solar, efetivamente, o dia é mais curto, mas tem a própria sensibilidade do material à temperatura. E tem, quando a gente vai para questões da energia eólica, por exemplo, né? Os moinhos aí de vento. É, Aí vem questões relacionadas, por exemplo, nós vimos isso no Texas, inclusive no ano passado, ou ano retrasado. Simplesmente você tem um inverno mais rigoroso, muita Uhum. neve, muito gelo, e eles congelam, param de rodar, entendeu? Então, animais, por exemplo, que podem se chocar com esses painéis, todas as questões de manutenção e tudo isso. O ponto que precisa ficar claro, acho que para os nossos ouvintes aí, é de que essa energia, a energia gerada dessa maneira, ela é de baixíssima qualidade porque ela é intermitente. E aí o que é que Sim. aconteceu? Não somente os alemães substituíram, né, é, uma grande, Largamente. É, largamente as sim. formas convencionais de energia
por esse tipo de energia, como eles misturaram, eles plugaram, digamos, na rede mesmo, as fontes de energia renováveis, painéis solares e energia eólica, o que gerou uma série de complicações para os operadores das usinas nucleares e das usinas a carvão e tudo isso. Então, tudo somado, o que você tem é uma situação onde um país com a economia grande, né, uma economia complexa como a Alemanha acho que é a quarta ou a quinta economia do mundo, então você não pode, na verdade, manter uma economia desse porte girando com energias renováveis, intermitentes, de baixa qualidade. Simplesmente não tem potência suficiente para isso. Não tem. Porque quando você Sim, precisa do máximo da potência, de repente o sol não está não disponível, está disponível, de sim, repente não justamente. tem vento suficiente. E a gente não conhece maneiras de guardar essa energia. E aí o que é que acontece? Como é que a questão da guerra híbrida entra nisso tudo? Porque é justamente Isso. através dos mecanismos, né, de guerra híbrida que se formou na opinião pública alemã, mas não é só alemã, é basicamente europeia, mas na Alemanha realmente isso é bastante prevalente. Se formou a ideia de que, na verdade, a gente tem que usar carros elétricos movidos a baterias que usam elementos minerados com máquinas pesadas, terras raras e assim vai. Tem Uhum. que, digamos assim, abrir mão da energia, das fontes nucleares, né, da energia atômica, digamos, e abrir mão dos fósseis. Então, isso possibilitou que já a partir de 2010 fosse possível, né, no parlamento alemão, politicamente aprovar esse tipo de agenda mesmo, que está desmantelando as usinas nucleares. E agora o Partido Verde faz parte do governo. E a tendência é uma radicalização nessa direção. E aí, nesse contexto, entra também o Nord Stream 2, né? Isso. A dependência que a Alemanha tem, e outros países também, do gás russo. Isso. Desde os tempos da União Soviética, né, que pelo menos entre 50% e 80% do gás natural consumido na Europa vem da Rússia, entendeu? Os russos têm muito gás e sempre exportaram via Ucrânia, via Belarus, Bielorrússia, né? Esse gás, via Polônia também, para a Para a Europa. Europa. Uhum. E, bom, com o fim da União Soviética, esses países aí se tornaram bastante instáveis politicamente, é o caso da Ucrânia hoje, ou hostis à Rússia, como é o caso da Polônia, o que criou uma insegurança, né, digamos assim, na possibilidade de continuar enviando esses fluxos de gás no longo prazo. Isso fez com que a Rússia, juntamente com um consórcio de vários países europeus, empresas, tudo, concebessem a ideia do Nord Stream, que tinha o 1, depois foi construído agora o segundo, né, que acabou de ser concluído Sim. quase no fim do ano passado. E, novamente, o Nord Stream ele está sendo aí ele está concluído, está pronto para funcionar, mas a Uhum. entrada em funcionamento dele está adiada indefinidamente, entendeu? Tá toda uma polêmica a esse respeito. Está toda uma polêmica a esse respeito, que ela não tem nada a ver com questões técnicas, é basicamente uma questão política relacionada a justamente o desinteresse, digamos assim, dos Estados Unidos que a Alemanha possa importar essa energia para poder desenvolver a sua própria economia, entendeu? E dessa maneira se tornar um competidor em potencial dos Estados Unidos dentro do mercado europeu. A questão básica é essa com o Nord Stream. Então, todas as Sim, outras coisas são at- pretextos, né? sim, até porque também o Martianov e vários outros analistas falam que hoje
A única ficha competitiva mesmo que os Estados Unidos tem para poder vender, é justamente o liquid natural gas, né, o gás líquido natural que eles têm, que é de qualidade inferior e é mais caro que o russo, mas que parece aí que eles têm esse interesse, É o gás no liquefeito, mercado né? europeu. É o gás Sim. liquefeito de petróleo que, na verdade, é extraído usando um processo chamado de fracking, que é um processo altamente poluente, né? Porque você basicamente injeta um fluido para poder fraturar as rochas e liberar esses fluidos que são depois bombeados, tratados para poder fazer o produto que seria o gás liquefeito. Bom, toda essa questão do fracking, da indústria do fracking dos Estados Unidos, que floresceu, né, digamos assim, como se fosse um milagre durante o governo de Obama, é bastante risível, porque essa indústria ela nunca foi viável por si mesma, entendeu? Ela contou com investimentos extremos do governo americano, a fundo perdido, enfim, que nunca foram pagos. Sempre foi muito mais um fenômeno, digamos assim, financeiro do que um fenômeno especulativo do que uma coisa de fato. Os Estados Unidos não têm capacidade de substituir, entendeu, os russos e algum gás também que vem do Oriente Médio. Não tem, eles não têm a condição disso, entendeu? E tem outros complicadores, por exemplo, os americanos eles não entregam esse gás na Europa, eles vendem esse gás, Uhum. entendeu? Lá nos Estados Unidos. Então, quem quiser tem que ir lá com seu navio, comprar o E se gás, abastecer. se Uhum. abastecer e você precisa de toda uma infraestrutura completamente diferente para poder reprocessar esse material para transformá-lo em gás que pode ser depois consumido pelas indústrias e pelas pessoas. Então não é uma substituição viável. Sim, o que o Martianov fala é correto. Na verdade, esse é o único produto na área de energia no qual os Estados Unidos têm algum nível de competitividade, embora eles não possam nunca, entendeu, em termos de capacidade, substituir as fontes russas e, enfim, do Oriente Médio. É basicamente isso, entendeu? O, mas é como eu estou dizendo, esse interesse digamos assim, essa questão do gás e com efeito de petróleo, ela é do gás de fracking, né, do gás de xisto, como alguns chamam também, ela é Uhum. secundária aqui, entendeu? Tudo isso tem a ver com, Sim. porque o que os Estados Unidos querem impor à União Europeia e de certa forma estão conseguindo justamente uma economia de escassez, uma situação de escassez energética que vai sempre manter a economia dos países da União Europeia abaixo de um certo limiar que tornaria essas economias competitivas com a economia americana. Porque você citou o Martianov, então ele é um dos analistas que sempre fala, né, que é, o Dmitry Orlov também fala sempre isso. O que eles dizem sempre é que, digamos, a Europa virou o almoço dos Estados Unidos, né? Isso, Então, isso. a analogia aqui, tem até o livro do próprio Dmitry, que chama The Meat Generation, a geração carne, que é basicamente o quê? Você tem uma vaca, que você mantém essa vaca e você vai, digamos, tirando leite da vaca, fazendo queijo, bebendo leite, enfim, derivados de leite, fazendo iogurte, tudo isso. Mas aí, em um certo momento, você diz, olha, acabou essa história de beber o leite da vaca, vamos matar essa vaca e fazer um churrasco com a carne. Então, esse é o momento da Europa com relação aos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos não são mais a primeira economia do mundo, não tem condições de competir militarmente com a Rússia, economicamente com a China, e tudo que eles estão interessados é em segurar
o mercado europeu, o que significa que qualquer esforço de reindustrialização que os americanos façam a partir de agora, e vai estar direcionado para vender esses produtos para o mercado europeu, o que significa que na Europa não pode ter, por exemplo, indústrias. Basicamente isso. Sim, eu achei muito interessante que você comentou aí sobre a escassez, porque agora já está surgindo um termo chamado artificial scarcity, que seria justamente sobre isso, a escassez artificial. O Matthew Arrett e outras pessoas comentam muito, discutem sobre isso, que aí eu acho que cai também dentro de outra dinâmica que é muito pouco falada, pelo menos na mídia, na grande mídia, que é os dois sistemas, né? O sistema fechado e o sistema aberto. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje se acredita muito que o tamanho da população mundial, a Terra não teria recursos para poder prover a todo o tamanho, a todo esse tamanho de cerca de, hoje o que? Serão quase 8 bilhões, praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo todo. Em 2030 vai para aí 8 bilhões e meio. Em 2040, mais de 9 milhões, né, as estimativas. Em 2050, quase já 10 bilhões, 9,8 bilhões de pessoas. Então, tem todo um discurso, uma narrativa que fala muito que a Terra não teria recursos, não conseguiria prover com recursos para toda essa quantidade de pessoas. Que aí a gente cai naquela coisa do sistema aberto e do sistema fechado. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que são essas duas concepções, como é que uma se atrita com a outra, como é que isso faz sentido com essa escassez artificial que a mídia hoje em dia está alardeando tanto? Então, essa questão da escassez artificial, ela sempre foi, digamos assim, a política dos neomalthusianos, né? Dos Sim, sim, malthusianos e dos neomalthusianos, que basicamente são aqueles que advogam essa tese do excesso populacional que você comentou. Basicamente o que eles dizem é tipo, a população cresce geometricamente e os recursos crescem, a aritmética, disponibilidade de recursos cresce linearmente, né? isso, Aritmeticamente. isso. Bom, o que esse pessoal, né, eles esquecem é que o ser humano é inteligente, é criativo, pratica engenharia e ciência, e que, portanto, os recursos, na verdade, podem sofrer saltos de eficiência, entendeu? Na sua Sim, produção. É, saltos evolutivos. saltos evolutivos, tanto quantitativos como qualitativos, né? Então, Uhum, nós temos, por exemplo, pouco depois que o Malthus fez as teorias dele e tudo isso, e que essas teorias foram, de certa forma, ou incorporadas ou dialogavam já com outras teorias econômicas, como aquela história lá do Ricardo sobre o, se eu não me engano, a lei dos ganhos marginais, acho que o nome é esse, ou alguma coisa assim, mas quem é economista sabe do que eu estou falando, acho que é a lei dos ganhos marginais. É, enfim, qualquer agricultor, na verdade, que não precisa ser necessariamente formado em nada, sabe que ele uhum, não vai plantar, por exemplo, durante 20 anos, 10 anos, 5 anos, cana no mesmo terreno, sem adubar o terreno, sem tratar a terra, enfim, que a terra vai se exaurir. Mas aí, em todas as hipóteses, né, desses malthusianos, desses, digamos assim, ricardistas, essa possibilidade do agricultor adubar a terra nunca aparece, entendeu? Do agricultor desenvolver novas variedades, sim, de sim. novas Do técnicas. potencial criativo, né, que a humanidade tem,
Isso é sempre posto de lado. Isso é sempre posto de lado. E aí vem a questão do sistema aberto e do sistema fechado. Qual é a lógica de sistema aberto? A lógica de sistema aberto é uma lógica na qual você não tem um jogo de soma zero. Você, na verdade, tem as necessidades, entendeu? E você tem os recursos. E toda vez que, na verdade, as necessidades elas se aproximam dos recursos, da disponibilidade dos recursos, então você vai investir em pesquisa científica, você vai investir no desenvolvimento de novas técnicas, na abertura de novas fronteiras agrícolas, ou seja o que for, né, energéticas, Científicas. científicas, para poder superar essa possível escassez. E a lógica de sistema fechado diz assim, tipo, olha, os recursos que a gente tem são esses, entendeu? E Pronto e acabou, né? pronto, e acabou, a gente não vai ter que contar com isso. Então, se a gente está comendo, sei lá, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz hoje, a gente vai ter que comer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz até o fim dos tempos. Então, não pode ter filho, não pode comer muito mais. Se você tiver que ficar magro, fique, é problema seu. Enfim, Você tem uma quantidade limitada, né, já permanentemente limitada. pré-estabelecida, isso, permanentemente limitada de recursos que você pode usufruir. Isso, mas isso a gente falando assim, talvez para os ouvintes aí pareça uma coisa abstrata, talvez até irreal, né? Mas isso guia, esse tipo de lógica de sistema fechado, guia muito do raciocínio, entendeu? De administradores. Então, Sim, quando a sim. gente ouve falar de austeridade, por exemplo, de cortes nos orçamentos de ciência e tecnologia, e uma série de coisas, é sobre isso. Na verdade, os adeptos, né, dessa visão de mundo, eles trabalham constantemente para criar uma crise de escassez. Entendeu? Eles trabalham constantemente para isso. Por quê? Porque é essa escassez que vai empoderá-los para poder decidir quem pode ter filho, quem não pode, como cada um pode morar ou não, os acessos aos recursos e uma série de coisas. É, esse pessoal odeia os físicos, por exemplo. Por que eles odeiam os físicos? Porque a gente continua pesquisando, por exemplo, como fazer reatores de fusão nuclear que vão produzir quantidades imensas de energia De energia. Uhum. sem poluir nada. Então você imagina que, na verdade, se a gente conseguir, né, o que está bastante próximo, tem muitos avanços nisso, construir reatores nucleares de fusão, a energia ela vai deixar de ser uma commodity. Simplesmente você vai ter toda a energia que você precisa para fazer qualquer coisa. Então, da perspectiva desses atores que acreditam nesses É, sistemas fechados, isso é uma heresia, isso implica, sim, perda de controle da perda de parte poder deles. total, entendeu? Sim, sim. Essa agenda vai muito mais profunda que isso. A gente sabe que, por exemplo, existe conexão entre essa agenda e a própria formulação, né, a própria, como é que eu posso dizer, pesquisa científica ou pseudocientífica que levou à criação de anticoncepcionais, entendeu? De programas aí de controle de população e uma série de coisas. Na verdade, o planeta não está sobrepopulado, entendeu? Nós temos países como o Brasil, por exemplo, a própria Rússia e, de certa forma, até o próprio Estados Unidos, que não estão muito ocupados, entendeu? Ainda tem espaço para serem bastante ocupados, entendeu? E Sim, tanto é que eu vi uma vez uma palestra da esposa do Matthew Ehret, a Cynthia Chung, e ela falou que se pegassem toda a extensão do Texas e colocassem todas essas pessoas, os 8 bilhões de seres humanos que existem hoje no planeta, em prédios de
pavimentos de prédio de 3 andares ocuparia tudo. Isso só para a gente ter uma ideia de como que realmente não quer dizer que os países estão tão superpovoados como a gente pensa que estão. Não, não estão. É lógico que a gente não pode, digamos assim, enfiar o pé na jaca, digamos, e realmente não prestar nenhum tipo de atenção no uso dos recursos e tudo isso. Nós sabemos Sim, sim. que o petróleo é um recurso finito, entendeu? O próprio gás Sim, natural é não um quer recurso. dizer que a gente vai usar de forma irresponsável. Mas também, por outro lado, essa escassez artificial que é tão propagada o tempo todo, também não é tão assim. Não, não, não é tão assim. Não é tão assim, porque como eu estou dizendo a você, né, a gente comentou aqui a questão da crise energética europeia. É, nesse momento, a escassez de energia na Europa, entendeu? De energia elétrica em particular, é o responsável pelo aumento dos custos de gás. E tudo Sim, isso é fruto de, primeiro, uma política energética completamente equivocada, que um tiro no substituiu. pé, né? É um tiro no pé total, porque eles substituíram, digamos, uma lógica neoliberalista. Eles substituíram a possibilidade de terem contratos, por exemplo, de longo prazo, com preços estáveis para essas commodities, por um mercado spot market, por um varejo, onde fazendo a aposta típica, né, dos neoliberais aí, de que os preços serão regulados livremente pela oferta e pela demanda, acreditando de que teria, na verdade, uma oferta muito superior à demanda por conta da entrada no mercado dos Estados Unidos com a história do gás de xisto. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, mas não somente Uhum, isso não aconteceu da maneira esperada, isso foi previsto de não acontecer. Você vai encontrar muito facilmente artigos de bons analistas da área de energia alertando já em 2010, 2008, por aí, de que essa política energética era equivocada, entendeu? Então, basicamente, eu acho que isso responde a essa questão do sistema fechado e do sistema aberto, né? Basicamente, no sistema fechado, você tem um jogo de soma zero, então, tipo, você precisa morrer hoje para que eu morra amanhã, entendeu? E no sistema aberto você diz, olha, super não vai morrer sinistro. ninguém, exatamente, não vai morrer ninguém, a gente Sim, vai trabalhar junto aqui, cooperar para poder superar essas dificuldades. sim, sim. E já que a gente está falando de energia, eu queria agora levar a discussão um pouquinho sobre as energias renováveis. Né, você falar um pouquinho do professor Bautista Vidal, falar um pouquinho do projeto Proálcool, da energia nuclear no Brasil, Angra 1 e Angra 2. O professor, né, Bautista Vidal, que é muito homenageado, muito referenciado e seguramente merece um brasileiro de grande valor, né, que nós tivemos, foi uma Sim, das sim. pessoas que formulou o programa Proálcool nos anos 70, que efetivamente possibilitou que o Brasil superasse, né, ou não sofresse tanto os efeitos da crise do petróleo. E isso não ficasse tanto à mercê, né, da crise do petróleo. Exatamente. A ideia básica do programa Proálcool é fazer álcool de cana para usar como combustível, né? E para o tamanho da economia brasileira na época, isso funcionou muito bem, entendeu? Logicamente, é, a pesquisa nessa área evoluiu. Hoje em dia às vezes a gente fala, né, sobre pró-álcool, mas o que as pessoas querem dizer na prática é sobre é, biocombustíveis. O Brasil investiu bastante em pesquisa na área de biocombustíveis. Existe tecnologia consolidada no Brasil para produzir biocombustíveis a partir de vários grãos e coisas como mamona, por exemplo. Mamona que é considerada até uma erva daninha, né? Enfim, a questão básica aqui, e aí é um ponto polêmico, seguramente
vários ouvintes vão reagir a isso, é que a gente não precisa, na verdade, de usar terra agriculturável para produzir grãos ou, enfim, plantas que para poder fazer biocombustíveis. A gente não precisa disso. Em particular, o Brasil não precisa. Eu entendo vários dos argumentos do pessoal que realmente segue essa linha, quando eles falam de que o Brasil tem uma grande capacidade de insolação, né? O Brasil recebe muito sol, é um país que tem uma vasta parte do seu território entre o Equador e o Trópico de Capricórnio e por aí vai. O Trópico de Câncer, né? Enfim, Não, Capricórnio. Capricórnio. É. Então recebe bastante sol, mas a gente não precisa, a gente pode usar essa terra para produzir alimentos. Por quê? Porque a gente tem também muito urânio, entendeu? E nós dominamos, na verdade, o ciclo de enriquecimento de urânio para a produção de combustível nuclear. Infelizmente, esse programa que foi desenvolvido no Brasil também ao longo dos anos 70, ele só, digamos assim, resultou na construção de 3 usinas nucleares, de potência mediana para baixo, nada demais. Um país do tamanho do Brasil, entendeu? Com a população do Brasil, com os recursos naturais do Brasil, deveria ter tipo 2 ou 3 usinas nucleares por estado, porque isso colocaria o Brasil como um grande exportador de energia de altíssima qualidade para a América Latina, o que ajudaria os países, né, da América Latina, que a gente também faz parte, a se desenvolverem. Ajudaria Hum. bastante a indústria brasileira com custos baixos de energia a se desenvolver. E esses países, nossos parceiros da América Latina, se desenvolvendo, significaria também mais mercados consumidores, entendeu, para os nossos produtos. Infelizmente, a elite brasileira ela não tem essa visão em profundidade, entendeu? Então, nós, no fim das contas, ficamos com o pior dos cenários, que é não temos, só temos 3 usinas nucleares, temos só, não fazemos mais, misturamos, né? Fazemos um pouco de combustível, de biocombustível com álcool para diluir a gasolina, uma série de coisas. E estamos privatizando a Petrobras. A, Sim, o, sim, ótimo ponto. Eu queria que você chegasse justamente aí. Diz que desde 2016 até agora, mais de 150 bilhões de dólares de patrimônio da Petrobras e de ativos da Petrobras já foram fatiados, né? Já foram esse desmanche que está isso acontecendo, é um crime sem sem precedentes. precedente, humanitário, mas assim, sem Sim, precedentes eu não sei, porque na verdade essa história da Petrobras, ela começa lá com o Fernando Henrique, sim, que foi isso. que registrou a Petrobras, como abriu as ações da Petrobras em Nova York. E a Petrobras é uma empresa, como toda empresa petrolífera, digamos, estatal, que desenvolve tecnologias críticas para explorar o petróleo nas suas circunstâncias, que no caso do Brasil significa, por exemplo, explorar petróleo em profundidades bastante elevadas no pré-sal, né? No mar Uhum. mesmo, embaixo da linha d'água. Então, quando na verdade o capital da Petrobras foi aberto em Nova York, isso colocou na Petrobras acionistas estrangeiros que, obviamente, sendo acionistas, passaram a ter acesso aos documentos, às coisas da Petrobras. E essas tecnologias foram vazadas, digamos assim. E a partir daí a gente vem com uma série de agressões, entendeu? A gente tem que falar também da Companhia Vale do Rio Doce e de várias, Sim, entendeu? sim. Temos que falar de várias outras situações, por exemplo,
do monopólio que nós não temos sobre a exploração de nióbio no Brasil. O Brasil tem, sei lá, acho que 70, 80% do nióbio do mundo, que é essencial, por exemplo, para construir motores de foguete, motores de mísseis, entendeu? E esse Sim, além de vários outros minerais, né, importantes, como lítio e vários outros. vários outros minerais importantes. Então, o Brasil, na verdade, com essa adesão da elite brasileira a essa ideologia neoliberal, levou o país a tomar essas decisões que são fortemente antipatrióticas, fortemente antinacionalistas, entendeu? Somente uma elite compradora, Sim, entendeu, vai agir dessa maneira. A elite brasileira agiu assim e continua agindo. Essa coisa teve um pequeno freio, né? Esse processo parou de certa maneira, ou freou bastante, desacelerou bastante durante o governo Lula e começou a voltar, né, paulatinamente já com Dilma e agora está em alta velocidade com o governo Bolsonaro, que parece querer liquidar tudo que tiver para ser vendido no Brasil antes de terminar esse ano. Então, esses são crimes de lesa pátria, porque o que nós estamos aqui falando é de fabricar no Brasil uma crise energética em um país que tem um altíssimo potencial hidrelétrico, que faz energia nuclear, que tem petróleo, que tem biocombustíveis, que tem muito sol e tem muito vento. sim, justamente. Né, a gente teria, em teoria, tudo para ter uma soberania energética de todas essas fontes de energias diferentes que você acabou de citar, e por causa de várias políticas, a gente agora está nessa situação. É um cenário parecido, entendeu, com o que acontece aqui na Europa, no sentido de que não é uma crise de escassez genuína, entendeu? É uma coisa toda fabricada Sim, por políticas totalmente equivocadas. No caso do Brasil, é como eu estou dizendo, uma elite e uma classe média prevalentemente compradoras. Compradoras. Sacou? É basicamente isso. sim. Então agora acho que a gente podia ir para o nosso próximo ponto, que é justamente o mundo inteiro acompanha com apreensão a atual situação de um conflito iminente entre a Ucrânia, a OTAN e a Rússia. Essa é uma questão bastante delicada e sobre a qual a grande mídia alardeia um discurso, no mínimo, duvidoso. Quais que são suas opiniões a esse respeito? Você está falando da crise da Ucrânia, né, que realmente Sim, tá bastante crítica. Olha, Ucrânia e OTAN. sim, sim. O que acontece é complexo. A gente poderia fazer toda uma conversa Sim, só, só sobre esse só assunto. sobre esse assunto, mas eu vou tentar resumir. Bom, o que acontece é que toda essa conflagração ela começa justamente em 2014, com um golpe de Estado que tirou o governo eleito ucraniano de Yanukovych, né, do poder e substituiu por um governo temporário que depois teve uma eleição falsa, colocaram o Poroshenko lá, e uma ocupação do país por nazistas. E eu não estou falando Uhum. aqui de nazistas no sentido de que ideológico em comparação ao que eu penso. São nazistas mesmo. A gente está falando aqui de gente que realmente faz passeatas para comemorar a Stepan Bandeira, né? Esses nazistas, Stepan Bandeira, que é o um dos nazistas mais ferozes que foi, chegou a ser, era visto com reservas pela SS nazista por ser brutal demais, digamos assim. Enfim, esses nazistas na Ucrânia tomaram efetivamente o poder, entendeu? E tudo isso
ali manipulado abertamente pelas potências ocidentais. Nós tivemos aí parlamentares como aquele McCain, que faleceu, quer dizer, eu não sei se ele faleceu, mas ele não é mais senador americano, mas o John McCain, né? Mas você tem a Victoria Nuland e outras pessoas, outros oficiais americanos ali no meio, abertamente, fazendo campanha pró esse golpe, tudo isso. É o que o pessoal chama aí pela internet de golpe de Estado Maidan, né? Sim, Praça Maidan. Então, essa nova configuração da Ucrânia, extremamente russofóbica, nazista, abertamente nazista, russofóbica, com o objetivo justamente de criar, entendeu? Um problema para a Rússia ali, né? Porque o objetivo, desde que a União Soviética acabou, é justamente expandir a OTAN até a fronteira da Rússia. Isso aconteceu já em vários pontos, os países bálticos e a Polônia estão na OTAN, entendeu? E a última fronteira realmente era a Ucrânia. Era a Ucrânia. E aí, enfim, a Ucrânia que sempre foi zona de influência russa, que, na verdade, a cultura russa começou ali. Então, você tem esse golpe de Estado, começam toda essa conspiração. Os russos que se moveram rapidamente e garantiram o retorno da Crimeia à Rússia. A Crimeia era a Rússia, sempre foi. Foi passada a Ucrânia, se eu não me engano, por Khrushchev, sim, isso mesmo. nos anos 50, 60, por aí, entendeu? E os ucranianos, o pessoal da Crimeia, né, fizeram um referendo e voltaram à Rússia. E aí depois tem a outra parte aí que se chama de Donbás, que é o sudoeste ou sudeste, digamos, o sudeste da Ucrânia, que também era russo, era Rússia, e que foi integrado à Ucrânia por Lenin. E esse pessoal rejeitou o governo de Kiev, instalado pelas potências ocidentais. Esse pessoal é basicamente russófilo, entendeu? Enquanto o resto do pessoal da Ucrânia é uma mistura aí de etnias. Enfim, ainda em 2015, os adeptos do regime de Kiev se organizaram para invadir e fazer uma limpeza étnica nessa região que se chama de Donbás e tomaram a surra. Tomaram a surra. Em particular, o exército deles foi capturado inteiro em uma situação que ficou referida aí, entrou para a história como o caldeirão de Debaltsevo. E para evitar que o exército fosse, digamos assim, exterminado completamente, eles assinaram os acordos de Minsk, que foram, digamos assim, mediados pela Rússia, a Alemanha, a França. Os Estados Unidos não tiveram parte nisso, mas as partes ativas do acordo de Minsk são as potências europeias, o Donbás e a Kiev, né? A Rússia não é. E desde então, a gente está falando aqui de 2014, 2015, desde então que nós observamos uma escalada histérica na mídia e nos círculos políticos ocidentais com a ameaça, digamos, a cada primavera e a cada inverno da invasão Hum, russa à Ucrânia para poder sim, tomar, conquistar o Donbás, entendeu? E essa invasão nunca acontece.
o que tem que ser dito aqui na prática, isso já foi declarado, como se diz, ad nauseam, pelos Pelos dirigentes russos? da Rússia, o Putin e vários, o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, né, e vários deputados, senadores da Duma, já declararam isso várias vezes, que a Rússia não tem qualquer interesse na Ucrânia, que a Ucrânia é um problema. Primeiro, por que eles iriam querer invadir e tomar a Ucrânia, e anexar a Ucrânia para eles? Em particular, o próprio Donbass fez um referendo onde a, a opção de se anexar à Rússia perdeu. 60% optou por não se anexar à Rússia. No Donbass, eles querem independência, entendeu? Eles querem independência. Sim. Eles não querem se anexar à Rússia. Então, tipo, E é bom lembrar que essa área do Donbass é a área que tem a área mais industrial, né, de toda a Ucrânia. é a área mais industrializada, porque é onde tem todo o carvão, né? Sim, sim. É ali, tem todas as indústrias, tal, tem muito carvão. Donbass, eu acho como eu esqueci, tem uma tradução fácil, mas é basicamente a área do carvão. Se você for olhar a tradução aí do russo para o português, seria mais ou menos uma coisa assim. E, digamos, essa invasão russa nunca acontece, isso está sendo mantido a níveis cada vez mais histéricos nas manchetes para justificar, acima de tudo, a existência da OTAN ainda, para começar. Isso. E a invasão da OTAN na quem está invadindo realmente a Ucrânia é a OTAN, entendeu? Tipo, sem colocar a Ucrânia na OTAN. Então, é basicamente, tipo, a Ucrânia não vira membro da OTAN, mas de qualquer maneira a OTAN está ocupando a Ucrânia, enquanto acusa a Rússia de ter a intenção de De fazer. querer. Sim, sim. É uma inversão aí da narrativa, né? Mas como sempre Sim, sim. acontece, Sim, justamente. quando a gente está falando aqui das potências ocidentais, sempre atuaram assim. Elas acusam, né, os outros de fazerem aquilo que elas fazem. Então elas vão acusar o Irã de violar direitos humanos. Eu estava vendo ontem a entrevista do professor Marandi naquele programa Hard Talk Da BBC. da Sim. BBC, e o pessoal querendo falar de direitos humanos com ele. Aí ele falou, tipo, olha, você não tem direito moral para falar de direitos humanos, né? A gente pode falar de Assange, de Guantánamo, de tudo isso. Então, é basicamente assim. Eles estão acusando a Rússia de querer invadir a Ucrânia, mas quem está invadindo a Ucrânia é eles. Todos os dias a gente acompanha aí diariamente bilhões de euros ou de dólares em armamentos, conselheiros militares, milicianos sendo enviados pelas potências ocidentais para a Ucrânia para empurrar a Ucrânia a fazer uma agressão contra o Donbass, que e dessa maneira provocar a Rússia a intervir para evitar essa agressão e dessa maneira, digamos assim, isolar a Rússia do Ocidente e consolidar, digamos, a presença da OTAN na Europa. É basicamente esse o jogo. Trazer uma relevância real, né? De fato, Para a da OTAN. OTAN para a Europa. Sim, 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 sim. sim, sim. Pois é, e dentro desse contexto aí tem o que a gente viu que aconteceu no Cazaquistão. Foi mesmo Revolução Colorida ou não? É, essa pergunta é muito boa. Eu acho que foi muito claro, né, que foi Revolução Colorida. Eu fiquei bastante surpreso de ver até representantes aí de partidos de esquerda no Brasil
questionando se teria sido ou não a Revolução Colorida, se não eram reivindicações legítimas, e até mesmo questionando se era ou não guerra híbrida e tudo isso. E isso me fez, né, pensar muito, ponderar bastante se esse pessoal entende realmente o conceito de guerra híbrida, Revolução Colorida. Bom, a sociedade do Cazaquistão, ela tem realmente diversos problemas, né? Distribuição de renda, uma série de outras questões. É uma população muito pobre, População muito pobre, entendeu? E com muitos oligarcas aí, né? O próprio Nazarbayev atuava como sultanatos, né? exatamente, são clãs, e aí você tem esses clãs que repartem o, o, O poder, o né? As poder, esferas de poder. as esferas de poder, os recursos do Estado, e, é, e o povo fica realmente à míngua. Bom, vá dito que quem civilizou toda essa região foram os russos, foi a União Soviética. Entendeu? Quando a União Soviética acabou, eles meio que voltaram ao estado anterior de semi-barbárie, na qual eles sempre viveram naquela região ali, entendeu? Mas tanto que se você procurar aí nos jornais e tudo isso, você vai encontrar que, sei lá, cada um ou 2 anos ali no Quirguistão, no Cazaquistão menos, mas no Quirguistão, no Tajiquistão, Uzbequistão, eles estão sempre tocando fogo no parlamento, invadindo a prisão, liberando o presidente do ano anterior que foi preso, enfim, é uma área bastante complicada por causa desses jogos de poder. O Cazaquistão em particular era uma zona extremamente estável, olhando de fora, mas para o pessoal que vivia lá, realmente a situação era bastante muita pobreza, entendeu? E tinha toda essa tensão, que é exatamente o que a guerra híbrida explora, né? O conceito de guerra híbrida é isso. Você vai explorar as tensões pré-existentes em uma sociedade para fazer com que as partes dessa sociedade se aniquilem. Então você não precisa fazer uma guerra contra ninguém, eles mesmos vão se destruir, vão um brigar contra o outro aí e vão se destruir. O fato é que teve um aumento de gás, acho que os preços dobraram em 24 horas, porque tinha um subsídio do governo que foi suspenso. Todo mundo usa o carro a gás no Cazaquistão. Os preços subiram, as pessoas começaram a protestar a respeito disso, e já com 24 horas, talvez até menos, entendeu, de protestos, o governo já tinha retrocedido nesse aumento de gás e tudo isso, e os Sim. protestos não pararam. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver pessoas, entendeu, portando armas, martelos. Tem um vídeo famoso de um rapaz com um martelo enorme, daquele de mineiro, né? Portando armas, martelos, assaltando prédios públicos, caixas 24 horas para tirar dinheiro, joalheria, saqueando. Tudo acontecendo de forma muito bem organizada, né? E aí vem, exatamente, e aí vem o outro sintoma bastante, eu não vou nem dizer bastante, inquestionável mesmo, de que é uma revolução colorida. O Cazaquistão é um país imenso, acho que é o 10º país em extensão do mundo, entendeu? É um país grande, o Cazaquistão é um país grande. Ele tá no top 10 maiores países do mundo. Eu não sei agora exatamente em qual posição ele está, mas aí você vê, e com Mas população tem pequena, uma posição geoestratégica, uma população pequena, a população do Cazaquistão acho que não isso, chega a 10 milhões. E mas com uma posição geoestratégica muito importante. importante ali embaixo da Rússia, tudo, mas esses protestos em menos de, sei lá,
48 horas se espalham pelo país todo, todas as principais cidades, entendeu? Então, com militantes atacando antenas de celular, cortando cabos de internet, atacando redes de televisão. E em vários vídeos que circularam no Telegram, a gente vê essas pessoas usando telefones via satélite. É aquele telefone tipo celular com aquela antena grande, enfim. Então, tudo isso para te responder, sim, foi uma tentativa de revolução colorida. Sim, sim. E outro ponto também é que lá tem uma extensa rede também, né, de gasodutos, de oleodutos. Lá tem cerca de 42% por aí das reservas de urânio, né, para poder enriquecimento, para poder fazer energia nuclear e ogivas nucleares. Lá onde tem a base de lançamento para a Estação Espacial Russa. Então, tem uma importância geoestratégica muito grande essa área. É também parte das rotas da seda, que agora também estão sendo já desde 2014, até antes, eu acho, estão sendo com a iniciativa chinesa, né, do Belt and Road O Initiative, estão sendo Cazaquistão é recuperadas. um nó fundamental. Isso, R da China. certamente. É um nó fundamental e Em toda realmente aquela região, toda sim. exatamente. Claro, desestabilizar o Cazaquistão significa eliminar, digamos assim, a distância entre a Rússia e o Afeganistão, que está aí caindo em um desastre humanitário, gerando um monte de refugiados, entendeu? E esses refugiados, quando eles chegam, você não vai conseguir separar quem é do ISIS, da Al-Qaeda, de quem é realmente refugiado. Então, o que a Rússia viu ali, os outros países da região, foi justamente essa fronteira desaparecendo, essa distância desaparecendo. Então, daí a gente entende a eficiência, a pronteza, né, com a qual a CSTO se organizou e mandou as tropas. Tem um outro aspecto que a gente tem que falar. Não, a amplitude da intervenção da CSTO no Cazaquistão para estabilizar a situação e restabelecer a lei e a ordem, ela não se organiza em 24 horas, que foi quando o presidente pediu Sim, o envio das tropas. certamente que não. Então, isso é uma evidência clara de que, na verdade, a inteligência russa, provavelmente também a inteligência de Belarus, da Bielorrússia, estavam bem atentos ao que Sim, estava se desenrolando ali e esperaram que realmente a coisa, a, a cobra saísse da toca para cortar a cabeça, né? isso, isso. Justamente. E já que a gente está nesse tema aí de conflitos, né, entre superpotências, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa inferioridade, né, dos Estados Unidos em relação à tecnologia militar de ponta, né? Vários estudiosos falam aí que está pelo menos 2 gerações abaixo e que em certas tecnologias de ponta, a Rússia tem coisas, por exemplo, como os mísseis supersônicos, o Zircon, também na defesa antiaérea, que é assim, é sem precedentes, né? Os Estados Unidos não tem nada próximo disso e está longe de conseguir desenvolver alguma coisa nesse sentido. Na verdade não são supersônicos, são hipersônicos. E o Zircon, Ah, ele sim. não tá, digamos, em defesa antiaérea, né? O Zircon é um desses mísseis hipersônicos. Hipersônicos, isso. Isso. Bom, o que acontece é que essa nova geração de armamentos russos, a gente poderia também fazer todo um programa somente sobre isso, enfim. Tem livros escritos sobre isso. Para o pessoal que está ouvindo aí, eu indico os livros
os 3 últimos livros, na verdade, do Andrei Martyanov, que explicam tudo isso de maneira extremamente detalhada, mas resumindo tudo, basicamente os russos eles observaram, estudaram detalhadamente o, o padrão, a maneira de fazer guerra da OTAN com os Estados Unidos e desenvolveram armamentos, entendeu? Que mudam qualitativamente a, a arte da guerra. De tal forma, mudam tão radicalmente, profundamente, que a gente pode dizer que, por exemplo, a frota de superfície dos Estados Unidos foi tornada obsoleta do dia para a noite pela existência desses mísseis hipersônicos. Então, é lógico que, por exemplo, em algum momento no futuro, se os Estados Unidos continuarem tentando, né, supondo que eles continuem tentando, eles podem desenvolver armamentos similares, mas, seja como for, toda forma deles fazerem guerra, de afirmarem o seu poderio, digamos, ao redor do globo, foi fortemente comprometida e negada, entendeu? Esse é um aspecto, digamos assim, um aspecto mais ofensivo. Tem um aspecto defensivo que a gente tem que falar, que eu acho que é até mais importante do que essa questão dos mísseis hipersônicos, que é basicamente o quê? O conceito de A2 AD, quer dizer, defesa antiaérea e negação de área, né? Que justamente tem a ver com os sistemas do tipo S-300, 400, 450, 550, 500, e acho que daqui para o fim do ano vai ter o S-600. São sistemas de defesa antiaérea extremamente eficientes que basicamente impedem que o espaço aéreo de um país seja fechado, o que eles chamam de no-fly zone, né? Zona de espaço aéreo fechado, por uma potência estrangeira para poder bombardear. Então, a proliferação desses sistemas de defesa antiaérea está mudando radicalmente a habilidade da OTAN de levar, de fazer guerra no território das suas vítimas, digamos assim, entendeu? E em termos de defesa antiaérea também, a OTAN não tem nada parecido a esses sistemas. Vocês têm também os sistemas de defesa costeira, tipo Bastion da Rússia e uma série de coisas assim. Então, o que a gente observa aqui nos últimos 10 anos, digamos, é a perda total da supremacia militar americana. Se é que eles tiveram, que isso é toda uma outra discussão, Sim, sim. entendeu? Que é toda uma outra discussão, que pode ser feita também, enfim. Mas se você quiser achar que lá em 2010, 2005 eles tinham supremacia militar, bom, seja o que for, hoje eles não têm. Eles não podem, entendeu? A OTAN mais Estados Unidos não podem fazer uma guerra e vencer convencionalmente contra a Rússia. Sim, e um ponto que eu acho interessante falar também é que essa tecnologia hipersônica, pelo menos o pouquinho que eu li a respeito, ela não apenas atinge a parte aérea, mas também a parte espacial. O que isso aí e com uma precisão muito, muito boa, né? Isso eu acho absolutamente fantástico, fantástico. Sim, o sistema S-550 e o F-500 também, eles podem abater satélites de baixa altitude. Isso é importante, porque existe uma série de satélites militares que estão aí orbitando a Terra e ninguém entende muito bem
Qual é o propósito desses satélites? Digamos, eles podem somente ser satélites espiões, entendeu? Que estão, como é que eu posso dizer, tomando fotos aí, monitorando situações, mas podem ser também armas que estão ali passivas, esperando o momento de atuarem de alguma forma. E esse é exatamente a proposta desses sistemas. Sim, sim. Bom, eu acho que agora a gente poderia ir para o nosso próximo ponto, que tem a ver muito, né, com o que a gente tem vivido esse tempo todo aí do pós-modernismo, neoliberalismo, enfim, que é a cultura woke, né, ou identitarismo. Vários estudiosos, eles falam muito sobre um fenômeno que já vem acontecendo chamado gender dysphoria, que a gente poderia traduzir como disforia do gênero. Né? Disforia no sentido mesmo oposto ao sentido de euforia, ou seja, um profundo estado de ansiedade e insatisfação da pessoa para com seu próprio gênero. E aí, Augustão, o que você pensa sobre a cultura woke em geral? Isso aí é positivo ou é negativo? Esse é um tema bem polêmico. Eu vou Todos comentar. os nossos temas hoje, a gente poderia fazer um podcast só de cada tema. Com certeza. Mas, não, esse tema aqui em Tamanha particular, inclusive, complexidade. provavelmente vai me render mais alguns inimigos, mas vamos lá. Essa questão da disforia de gênero, né? Sim, olha só, você me perguntou se eu acho que isso é se isso é positivo ou negativo. Na minha opinião, é mais negativo porque eu acho que a despeito de toda a propaganda, de tudo que se diz por aí a respeito da cultura woke, isso não tem a ver com diversidade, tem a ver com o contrário, entendeu? A diversidade real do mundo não tem nada a ver com diversidade de gênero, é a diversidade de pessoas, é a diversidade de culturas, é a diversidade de línguas e uma série de coisas, né? E quando, na verdade, tudo isso é ignorado, de certa forma, para se colapsar justamente na questão do gênero, que contempla aí uma pequena parcela da humanidade que está talvez insatisfeita com o próprio gênero, tudo isso. Eu reconheço que tem casos assim, e eu acho que todo mundo que está nessa situação tem o direito de realmente poder viver uma vida tranquila, mas eu acho que isso é feito não em uma perspectiva de diversidade, da democratização. A cultura woke, para mim, ela tem muito mais a ver com uma tentativa de ditar o que as pessoas devem pensar, como elas devem agir. E é basicamente assim que se manifesta, entendeu? Então, e a reação, na verdade, dos adeptos dessa cultura e da própria mídia e dos círculos políticos e culturais que adotaram esses paradigmas, a qualquer um que não não adira, digamos assim, a esses valores, é É posto de extremamente lado. radical. É extremamente radical. Sim. A Uhum. gente está falando aqui de fenômenos que vão do cancelamento mesmo à abertura de casos criminais, perda de emprego, uma série de coisas. Então eu vejo como uma coisa bem negativa, inclusive porque é muito divisivo. Entendeu? Nós Sim, temos um mundo aí justamente. Está pobre, tá entendeu? fomentando uma fragmentação do tecido social muito grande. Fragmentando fomentando a fragmentação do tecido social, ao mesmo tempo, entendeu? Que destrói as bases, digamos assim, psicoculturais das pessoas. Então, Sim, sim. basicamente, você não tem mais.
referências, entendeu? Você não tem mais referências. Tem até uma piada, o Dave Chappelle falando sobre uma situação que teria passado de uma festa, enfim, as pessoas podem procurar isso aí pela internet, é muito popular, que justamente coloca isso, tipo, você não tem mais referências, porque você não sabe muito nem mais como se referir a uma outra pessoa sem sofrer. Você não tem mais uma moral norteadora, né? Que antigamente tinha, existia nas gerações anteriores. Exatamente. A questão não é qual moral vai ser essa, é que não tem nenhuma. Justamente, não tem nenhum norteador Não mais. tem nenhum, Tudo é nada. válido, Tudo tudo é é válido. válido e ao mesmo tempo nada é válido. E isso Isso, joga o indivíduo na anomia. Joga o indivíduo na anomia, entendeu? Então é daí que a gente vê justamente, ao mesmo tempo que você vê todas essas pessoas extremamente agitadas com essas questões relacionadas ao gênero e tudo isso, você não vê essas pessoas se agitando com a perda do próprio emprego, com aposentadoria, destruição do próprio país, uma série de outras questões. É isso aí. sim, justamente. Então, muito, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi ótima. Aprendi muito aqui na nossa conversa. E tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Nossa, nós falamos de muitas coisas. Bom, primeiramente eu quero te agradecer pela entrevista, pela oportunidade. Eu também gostei muito. Acho que ficou bastante assim, variado. A gente conversou de muitos temas. Sim, sim. E eu acho que, como consideração final, eu diria que estamos passando, sim, por tempos bastante turbulentos, tanto da perspectiva ideológica quanto da perspectiva geopolítica mesmo. Estamos observando, basicamente, um declínio, né? Talvez até mesmo um colapso cognitivo de certas elites ocidentais, e é sempre assim, né? Quando a gente tem os fins de período ou inícios de período, né? Muita insegurança, muita imprevisibilidade, instabilidade, mas eu acho que, enfim, apesar de todos os prospectos de uma guerra em larga escala, todas as questões relativas às tensões aí, o woke, que nós acabamos de comentar, e uma série de coisas, ainda existem bons motivos para a gente continuar vivendo. Eu acho que é isso que a gente Ah, sim, está com fazendo. certeza. E muito obrigado, entendeu? Adorei a entrevista e espero que a gente possa repetir outras vezes. E obrigado aí ao pessoal da audiência. Ah, sim. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. A sua participação foi ótima, foi muito valiosa. E até a próxima. Até a próxima.